Você sabia que IPTU, IPVA, aniversário não são emergências? Existe algo chamado gastos sazonais e eu vou te ensinar hoje como você vai fazer para administrá-los durante o seu ano. Bora comigo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Pamela Vidal, sou planejadora financeira e hoje eu vou falar para vocês sobre algo que às vezes a gente não conhece muito bem, mas trata como se fosse uma emergência, que são os nossos gastos sazonais. Em primeiro lugar, gastos sazonais são aqueles gastos que a gente tem todo ano em uma data específica, mas que não é recorrente. Você sabe que eles vão acontecer, mas ele não é uma emergência, porque emergência é aquilo que você não tem como prever. Você sabe que um dia pode acontecer, mas você não sabe quando. Então, quando você fala de um IPVA, quando você fala do aniversário de um colega seu, quando você fala do material escolar do seu filho, enfim, esses gastos que são pontuais, que acontecem, por exemplo, uma vez ao ano, você sabe que naquele determinado mês, naquela determinada data, você terá esse custo, você terá esse gasto. Então, aquilo não é uma emergência. Concorda comigo? Tá bom, Pamela. Então, como que eu sei, né, o que são gastos sazonais na minha vida? Então, vamos lá. IPVA, IPTU, licenciamento, o próprio seguro do seu carro, da sua casa, da sua moto, material escolar dos seus filhos, a matrícula da escola ou da faculdade, aniversários, datas comemorativas também são. Ou seja, gastos sazonais são previsíveis e são controláveis. Se você sabe que em determinada data você vai ter aquele custo, você já consegue ter uma previsibilidade dele. E você também vai poder controlá-lo, vai conseguir saber mais ou menos o valor que você vai gastar para aquele determinado fim e conseguir se planejar durante o ano para que isso não extrapole o seu orçamento. Tá bom, Pamela, mas como que eu me organizo então para esses gastos sazonais? Eu vou te passar algumas soluções que você pode colocar em prática e ver o que fica melhor para você, o que se adequa melhor a você. Mas tenho certeza que pelo menos alguma coisa ou outra você vai conseguir aproveitar e vai ser útil para você. A primeira delas, que eu uso para mim e acho que pode também te ajudar, é você fazer um calendário de quais são esses gastos. Sim, um calendário. Esse calendário pode ser feito num caderno, numa folha de papel colocada na geladeira, pode ser feito num bloco de notas, pode ser feito na mesma planilha de orçamento mensal que você tem, inclusive eu faço assim, você pode colocar quais são os gastos que você vai ter naquele ano. E como que você vai fazer isso? Mês de janeiro até dezembro, e aí você coloca naquele mês quais serão os gastos que você vai ter. Por exemplo, você sabe que em janeiro, se você for pagar um IPVA ou licenciamento, você coloca lá, mês de janeiro eu vou ter que pagar o meu IPVA. Em março você vai ter o aniversário de uma pessoa querida, por exemplo, dia 10 de março vai ser aniversário da Maria. E nessa data, se você for uma pessoa que gosta de presentear, né, provavelmente você não vai querer passar em branco essa data, ainda mais se for uma pessoa muito importante para você. Então isso vai te ajudar a lembrar também dessas datas comemorativas e fazer com que você não passe por essas datas como se isso fosse um imprevisto e acabe estourando o seu orçamento. Então coloca também quais são os aniversários e as datas específicas, coloca datas comemorativas como Natal, Páscoa, ainda mais se você tiver filho, se você tiver criança. Eu sou tia, então eu uso isso até por conta desses gastos que eu sei que eu vou ter também. Se você sabe que o seguro do seu carro vai vencer em determinado mês, por exemplo, vai vencer no mês de novembro, coloca lá, em novembro preciso renovar o seguro do meu carro. Então, assim, são gastos pontuais e você fazendo um calendário, você, em primeiro lugar, não vai esquecer que eles estarão ali, ou seja, eles não vão pegar você de surpresa, porque como eu te falei, eles não são uma emergência, eles são previsíveis, que você não pode esquecer. Então, isso te ajuda a não esquecer e você também vai conseguir estipular para eles um valor, que vai ser minha segunda dica, mas já te adiantando um pouquinho, você vai conseguir estipular um valor para eles e fazer com que isso não atrapalhe o seu orçamento mensal e nem o orçamento anual. A segunda sugestão é que você estipule um valor para cada um desses gastos. E para você saber o valor desses gastos, já que muitas vezes são valores que mudam, você pode considerar os gastos que você já teve anteriormente. Então, por exemplo, você sabe que você vai ter o IPVA do seu carro para você pagar. Você pode, se você não trocou de carro, você pode se basear pelo valor do IPVA que você pagou no ano passado, ou você pode procurar no Google ali para saber mais ou menos o valor que você vai estar pagando.
mas você pode colocar ali no orçamento, ter uma base mais ou menos para você saber o quanto mais ou menos daquele valor você vai precisar reservar para conseguir pagar aquele custo. A mesma coisa com o seguro de carro. O seguro de carro, ele tende a ser menor conforme vai passando os anos, caso você não use. Então, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir nos comentários, mas a experiência que eu tenho com o meu carro, né, é justamente essa. Então, você pode ter como base, eu faço isso para mim, o valor que eu paguei no ano passado. Aí eu, de certa forma, me preparo para o pior cenário. Para você se organizar, colocar um valor para datas de aniversário, eu sugiro o seguinte. Eu venho de uma família grande, na qual eu tenho poucos meses de folga para não dar presentes para as pessoas, porque é bastante gente, então acaba que cada mês tem uma pessoa para mim estar presenteando. E quando não é aniversário, às vezes é uma data comemorativa, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, enfim, é por aí que funciona. Então, assim, o que eu sugiro para vocês? Se for aquela pessoa realmente importante para você, que você quer dar um presente melhor, que você vai fazer questão de agradar, é interessante que você coloque nesse calendário a data que você vai precisar presentear essa pessoa e colocar um valor máximo para você gastar. Por exemplo, eu vou dar um presente para minha mãe e eu quero, é do Dia das Mães, e eu quero gastar com a minha mãe no máximo R$ 200, por exemplo. Então você coloca lá que este vai ser o valor limite para você presentear a sua mãe. Entendeu? A pessoa que eu vou presentear, ela é uma pessoa querida, mas não é uma pessoa tão próxima, tão importante para mim. Exemplo, um colega de trabalho. A gente vai fazer aquela vaquinha, vai dividir lá e como que vai ser feito. Estipula um valor para isso, tá? Por exemplo, eu vou gastar com essa pessoa R$ 30, R$ 50. Mas assim, coloca um valor. Para quê? Para que assim você consiga presentear, caso você seja uma pessoa que gosta de presentear. E diga-se de passagem, isso é uma coisa que muita gente gosta de fazer, né? Até para não passar em branco, faz parte das interações pessoais nossas, então isso também é importante. E você não tem que deixar de fazer isso, você tem que fazer com que isso caiba no seu orçamento. Então, colocar um valor específico para isso vai te ajudar a você organizar melhor o seu orçamento, porque você vai saber que, por exemplo, antes do mês de março, você vai ter um presente para dar para uma pessoa. Então, você vai saber que naquele mês você vai ter que se organizar melhor, segurar um pouquinho as pontas, para quem sabe fazer com que aquele valor caiba no seu orçamento mensal. Uma sugestão também que eu dou é que existem gastos sazonais que eles são maiores, são grandes, como um seguro de carro, que a gente sabe que, principalmente dependendo do ano do seu carro e de qual é o carro que você tem, ele não é uma coisa muito barata. O próprio IPVA também que você vai precisar pagar, ou seja, alguns custos sazonais, eles são de valores maiores. Para você não se apertar com as contas, o que eu sugiro que você faça? Uma sugestão. Você pegar esse valor base que você tem e diluí-lo por alguns meses. Por exemplo, você sabe que no mês de janeiro você tem um IPVA para você pagar no valor de 1.500, por exemplo. O que você pode fazer esse valor dividir por exemplo, 6 meses e mensalmente guardar R$ 250 separado para que você tenha o valor à vista quando você for fazer o pagamento. Mas eu vou querer passar no cartão de crédito, não tem problema. Você tendo o valor à vista para você pagar, você pode pagar no cartão de crédito, até para acumular pontos também. Mas é importante que você tenha essa organização para que a sua vida não vire uma vida totalmente parcelada, né? Quanto menos parcelas você tiver, quanto menos dívidas você tiver, ainda que seja com esses gastos, melhor é para que você consiga se virar em situações de emergência. Quando se trata de gastos sazonais pequenos, que eu diria que são os aniversários, que são as datas comemorativas, eu gosto de ligar isso ao estilo de vida que nós temos. O que fica mais fácil, porque se você sabe que em determinado mês você vai precisar dar um presente de Dia das Mães para sua mãe, você pode, por exemplo, colocar isso no seu estilo de vida, deixar alguma coisinha do seu lazer ali de lado e usar um valor, gastar com esse aniversário, já que você já vai ter ali uma festa para participar e tudo. Então, assim, são situações pontuais, mas que são previsíveis e que você pode e, de certa forma, deve se organizar para isso, para que você consiga ter uma vida financeira mais equilibrada também. O que eu quero que você saia desse vídeo com muita clareza é que gastos sazonais, eles não são imprevistos. Imprevisto é aquilo que você não sabe quando vai acontecer e nem como vai acontecer.
Gastos sazonais são previsíveis, são calculáveis e você precisa administrá-los com inteligência. Se preparar, antecipar-se a esses gastos para que você consiga ter uma vida mais tranquila, uma vida financeira mais equilibrada, sem estar se endividando com aquilo que você poderia ter se preparado antes. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se ficou claro para você a diferença de um gasto sazonal para um gasto de emergência, e se você aprendeu com esse vídeo, se você não sabia que esses gastos aí aleatórios tinham um nome, curte esse vídeo, deixa aqui nos comentários como que eu te ajudei. Se você tem uma sugestão também para vídeo, pode colocar aqui que eu vou fazer questão de te atender. Gosto muito quando você participa, quando você curte, quando você comenta. Se você conhece alguém que pode também se beneficiar desse vídeo, manda o link lá para essa pessoa, para ela também assistir e aprender junto com você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!